Bora. Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia E eu sou a Sandra. e nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o horário que vão estar escutando a gente, né? É Sejam verdade. bem-vindas, meninas, mais um episódio. Oi, Olá. Sandrinha. Oi, Oi, Tati. tudo bom, meninas? Tudo Que bom? Nós aqui de novo. Hoje estamos aqui com a Ana Paula, fundadora do Sermep, nossa amiga querida, educadora parental. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. E hoje a gente quer saber tudo sobre o Sermep. Pode contar tudo. Do que vive, de onde veio, o que come, quem faz o Sermep. Que Queremos faz? saber tudo, como surgiu essa ideia. É. Conte-nos Entendi. tudo. Na verdade, ser mais educador parental, ele já diz tudo, né? Foi essa busca insana de querer saber o que era ser educador parental. Então, indo em muitos congressos de educação internacional, educação parental internacional, eu comecei em 2021 a questionar exatamente o que eram as estatísticas que estavam passando pelo Congresso sobre, né, várias influências, assim, principalmente com os adolescentes, com as crianças e o nível que estavam subindo, né, é depressão, é suicídio, e como começou isso a ficar preocupante, principalmente pós-pandemia. E a Organização Mundial da Saúde começou a apontar que precisaria, né, na verdade, assim, isso não foi declarado no Congresso em 2021. Mas, assim, tudo era apontado, né? Olha, enfim, a ciência está trazendo essa estatística e está sendo deduzido que tudo precisa começar com a família. As famílias precisam se reestruturar para que a gente consiga uma geração mais autorregulada. E aí eu falei, caraca, né, que interessante, qual que é essa profissão, então, que tanto, né, é a educação parental. E aí eu comecei a querer entender, porque eu achava que fazia muito sentido o que eles estavam colocando. E eu queria entender. Quando, em 2021, eu fui começar a ir atrás de educadoras parentais para poder saber o que era, já que eu já estava querendo já fazer essa transição de carreira, né? A pessoa que já olhou lá falou, vou ser isso. E aí eu comecei a conversar com outras educadoras parentais. Só que eu percebi ao mesmo tempo que nem mesmo elas conseguiam falar para mim o que era essa profissão nova. O que era essa atividade. E a pessoa começou então a fazer pesquisa, o que era essa atividade. Então, primeiro eu comecei a entender o que é que estava sendo colocado no Congresso e por que o Congresso era educação parental. Exatamente, né? Eu já vinha da formação de coach, da certificação de coach parental, né? Eu fiz uma certificação de coach parental porque eu acreditava já que precisava se trabalhar com famílias. Desde então, dessa jornada, eu falei assim, eu me apaixonei, então eu comecei a fazer certificações na área e me aprimorar e começar a entender o que era exatamente a educação parental. Eu sempre falo que para eu estar no lugar, eu preciso estar num lugar seguro. Então, eu nunca preciso, né, saber assim, aonde eu tô para começar o caminho. E é isso que me fez perceber que, enfim, precisava realmente, até mesmo as pessoas entenderem isso, o que era a educação parental. Diante de todas as informações que eu peguei, eu falei assim, tá, então ele está apontando para a família. Quem são os profissionais que trabalham com família? Aí eu fui deduzindo, psicólogo trabalha com família? Trabalha, então eu vou conversar com psicólogo. Psicopedagogo, que é a minha área, trabalha com família? Trabalha com família, então vou pesquisar com profissionais. Quem mais trabalha com família? TO, pedagogo, físio, fono. E aí eu comecei a pesquisar as famílias.
as famílias, os profissionais que trabalhavam com famílias, para ver o que exatamente eles trabalhavam, para eu poder entender o que era educação parental. Porque casava com outra, porque daí eu falei assim, vou fazer na verdade eu ia levar para minha faculdade um artigo sobre essa nova disciplina, que eu achava que era um braço das profissões. Mas ao estudar a educação parental e a estudar a necessidade que a Organização Mundial da Saúde estava gritando para que houvesse, eu percebi que era uma atividade nova, uma profissão nova que o mercado estava gritando para as famílias. E foi aí, então, que eu comecei a entender o que era educação parental. E aí, óbvio, eu fui trabalhar com educação parental depois das certificações. Consegui pessoas para estarem lá, sendo atendida por mim? Não, porque eu chegava nos lugares, eu sou educadora parental. E aí, Tipo o quê? é tipo o quê? Aí, É assim, tipo psicóloga, é né? tipo. Aí eu falei assim, que tipo? Não, eu sou tipo alguma coisa? Aí a pessoa aqui falou assim, não tá dando certo esse negócio, que eu acho que eu não sou tipo, né? Eu acho que educador parental tem um lugar dele. E aí eu comecei a entender que as pessoas não sabiam o que era educação parental para eu poder oferecer meu trabalho. É. E aí eu comecei a fazer, assim, mais network com os próprios colegas que estavam nesse lugar também. E aí eu percebi que todo mundo tinha a mesma dificuldade. Eu falei, gente, então a gente vai ter que caminhar junto para algum lugar e fazer alguma coisa. Né? Porque ela é muito nova. Sim. Então, mas é uma... Até surgiu essa semana uma grande dúvida o que era educador parental e o que era psicólogo. Se não é tipo, é o quê? Então, a grande diferença é que educação parental, ele é especialista no sistema familiar, na dinâmica da família. Trabalha com o núcleo família na dinâmica dela. O psicólogo trabalha com o indivíduo. Ele pode fazer a orientação, ele foi qualificado para cuidar e para observar, inclusive de transtornos. Ele é qualificado em 5 anos, né? Ele estudou 5 anos. Só que o educador parental hoje, ele só tem a pós-graduação e as certificações. Ele não tem esses 5 anos de estudo dos embasamentos. E aí eu falei assim, bom, quais são as bases, então, da educação parental que nós precisamos construir para isso? Diante de tudo isso, ouvindo vários colegas e fazendo várias pesquisas, aí eu chamei 700 pessoas. Mandei no WhatsApp de 700 pessoas, educadoras parentais, sobre um projeto. Olha, eu quero falar sobre educação parental, quem concorda? Aí, sim, vieram para um grupo do WhatsApp, vieram 42 pessoas, 42 loucos querendo saber o que é que eu estava falando sobre educação parental, se eles iam entender sobre isso. Finalmente. Mas aí, por fim, entrou 10 pessoas, né? Eu cobrei um valor assim lá e falei assim, vou fazer um treinamento com todas essas minhas pesquisas que eu fiz para ver se eu junto um grupo de pessoas onde a gente começa a fazer esse movimento. Na verdade, a partir daí não era muito a intenção de construir uma capacitação, mas de construir uma discussão sobre a educação parental. Nisso, eu já tinha feito grupos gratuitos tentando fazer isso. Ninguém aceitava. Eu falei, então vamos pagar? Aí a pessoa vai se comprometer. E foi Pagando, interessante, a pessoa, né, 10 doidas, entraram na primeira turma e a gente começou, então, sobre isso. E a gente viu, nossa, isso é muito grande, então a gente tem que partir daqui. E a gente foi construindo com os nossos conhecimentos da educação parental. Então, nós percebemos que nós tínhamos, sim, habilidades e competências para fazer a proposta da educação parental. Porque nós tínhamos conhecimento diante das certificações. Então, o que nós precisávamos? Acomodar isso sem medo e entender que nós não éramos mais tipo ninguém. Nós éramos educadoras parentais com aquilo que nós tínhamos e que existe resultado sobre isso. Porque senão não havia congresso, não havia
tantas pessoas, tanta ciência de tantos lugares, tantas áreas falando que precisava exatamente disso. Então, a gente percebeu, esse grupo de 10, que existia uma área da ciência chamando essa atividade. Foi quando a gente, então, daí eu entendi que precisaria realmente crescer esse grupo. E aí comecei a divulgar melhor. Aí surgiu a turma 2, numa escola, que é a Parent, que ela começou a entender que realmente isso precisa existir, principalmente porque é uma atividade da ciência. Sim. Onde a ciência, ela está gritando para isso, ela está querendo construir. E tudo que é científico tem uma construção, tem um tempo para ser construído. Então, assim, não somos tipo nada, ou não temos... não, nós temos as nossas... a gente tem as éticas hoje, que a gente percebeu que tem as éticas, a gente vai até certo lugar, e que existe esse lugar dentro de uma equipe Parceria, né? multidisciplinar para trabalhar com a família. Porque nós somos só uma lacuna para essa família, né? Para esse direcionamento, inclusive para todas as outras... os outros profissionais conseguirem ter um resultado mais efetivo hoje. Porque a família contemporânea cresceu numa velocidade muito grande. E é uma velocidade em que a gente precisa olhar que todo mundo começou a ficar perdido. Nós viemos numa pandemia, a gente teve grandes dificuldades nesse lugar, mas a gente precisa realmente olhar que é necessário um profissional que olhe somente para a dinâmica familiar, que é o que o educador parental faz. Sim. Aí surgiu o CERMEP. E aí, Ana, dentro do CERMEP, a pessoa ela vai conseguir entender como ela vai utilizar tudo isso que ela aprendeu nas diversas formações, que lugar direitinho que ela vai colocando tudo isso, e para ela se entender como educadora parental, onde ela coloca cada Eu aprendizado. acho que é isso. Eu acho que a gente acomoda os aprendizados. E a gente perde aquele medo. Não, a gente só tem uma certificação de tantas horas com a tal ferramenta, como é que eu entro com a família? Cara, é o suficiente. Porque, na verdade, é o que nós temos no momento. Até nós chegarmos lá. Mas só que o embasamento que nós temos hoje, ele é um embasamento científico que nos dá essa habilidade de praticar. Sim. Porque quando você diz, né, Ana, que nas nossas formações iniciais, antes de ir para o CERMEP, todas essas ferramentas que a gente conheceu, elas têm embasamento científico, né? Eu entendo que é isso que você sempre está querendo dizer, que nós estamos embasados na ciência. Na ciência. E às vezes as pessoas não estão entendendo, né? Que a gente usa a metodologia que ninguém tirou da cartola. Sim, Ninguém Isso. inventou nada. Ninguém inventou. Ninguém Ninguém tirou inventou. da bota. E tudo que nós fazemos como educadoras parentais, eu inventei uma metodologia para atender a família. Não, na verdade nós usamos, que até foi algo dessa semana, nós não somos, poxa, a Ana Paula, olha o que ela conseguiu. Gente, não, a metodologia aprendida é que me fez entender quais são as competências e habilidades que eu tenho para a aplicação da metodologia na família. Isso não faz a Ana Paula, mas a metodologia me ensina como colocar isso dentro da família. Então, eu acho que falta essa segurança no educador parental. Entender que ele não precisa fazer nada. Ele já tem o conhecimento, a metodologia, e não é a pessoa. Mas olha lá o estudo de caso, a pessoa está lá em cima e eu ainda nem saí do lugar. Não. A pessoa está lá por conta de uma metodologia. Por conta da ciência que levou ela ali. Mas por que levou ela ali? Porque ela está conseguindo divulgar as habilidades e as competências de um educador parental. Entende? Então, nesse momento e nessa construção da atividade, é muito necessário a pessoa entender que nós precisamos primeiro
confirmar o resultado da metodologia e da ciência que está sendo aplicada. Porque como é uma construção, nós, é novo ainda, é né? novo ainda, então. nós precisamos ter o conhecimento da onde nós vamos, até onde nós vamos, como é que começamos, porque assim, não é um processo de 10 sessões. Você precisa ter uma avaliação da dinâmica da família para começar uma intervenção. E que não necessariamente serão 10, né? Não necessariamente serão 10, às vezes é uma intervenção. Uma intervenção Exato. faz Já a, consegue já faz a A diferença. dinâmica ali, né? Às vezes eu acho que tem muito essa confusão. Olha, tinha pra mim, né? Será que eu preciso? Um processo Um completo, processo começo, completo, meio e fim. começo, meio e fim. Será que, então. né? E... Não, porque a família vive de ciclos, né? Isso. Os nossos filhos têm a idade, né? Ali, zero, a primeira Depois a infância, pré-adolescência, adolescência, Uhum. a fase, né, mais jovem ali, e depois adulto, eu costumo dizer. É. Então, assim, a gente vive em ciclos e nós vivemos em ciclos. A gente vive a maturidade dos 20 anos, a gente vive como, né, não sei qual é a idade dos pais, né, que vão ouvir, mas nós vivemos em ciclo também. A gente tem os nossos ciclos, né, que nem quando chega, começa a viver, todo mundo que passa do 40 começa a viver depois dos 40. Eu falo assim que isso tem muito real, né? É muito real. Eu não entendia. Mas olha só, você entra no ciclo dos 40, né? Eu já estou entrando dos 50, mas assim, de fato a gente começa a entender melhor a vida. O autoconhecimento está desenvolvido. Envolver, Você exatamente. aprende a entender o Vivências, outro, a né? necessidade do outro, né? Então, assim, nós vivemos em ciclo. Né? A minha irmã, ela costuma dizer assim, bom, eu sei que o ano que vem os problemas serão outros, então deixa eu passar por esse logo para não acumular para o próximo ano. E assim vai. Eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa viver de ciclo, não existe 1, 2, 3, 4, porque a gente não está aqui para performar, sabe? Nós estamos O aqui para educador construir. parental não está para Para performar, né? a gente Você está fala para muito isso, construir. né? E eu acho que isso é muito interessante, a gente entender. Teve uma aula do CERMEP que você falou algo mais ou menos assim, talvez eu não lembre as palavras, de que o papel do educador parental era ajudar a família a voltar a ser funcional. Isso. E eu achei que isso para mim fez muito sentido, porque quando, por exemplo, eu trabalho em parceria com uma psicóloga, e ela já falou que quando eu entro junto para ajudar na dinâmica da família, a terapia com aquele indivíduo funciona melhor, porque a família passou a funcionar de uma né? outra maneira. Porque ela pode atender uma pessoa, mas ela não vai interferir na dinâmica da família. É. E é isso, acho que quando a gente entende que o nosso papel ele vai para somar, para ser aquela luz, quem está olhando fora, né, do olho do furacão, porque quem está envolvido no tumulto ali da casa, do problema que está acontecendo, não consegue ver um caminho diferente para seguir. Eu acho que o nosso papel é trazer essa clareza. Exatamente. E eu acredito muito, Lu, que assim, cada família tem seu sistema de funcionar. E nós não precisamos criar uma verdade para ele funcionar, porque ele já tem. Ele só precisa entender que funcionou até ali. Dali em diante, ele precisa entender como é que ele quer funcionar para continuar seguindo. Onde ele precisa ajustar. Aonde ele precisa ajustar. E quando a gente tem essa parceria mesmo com o psicólogo, que eu acho sensacional, a gente sempre trabalhar com uma equipe multidisciplinar, é que a família ela começa a ter repertório para começar a enxergar aonde é que eles não estão funcionando ou deixaram de funcionar porque não tem mais conhecimento sobre como funcionar diferente. Porque o mundo também vive de ciclo, né? Que eu falo, cada hora eles colocam um nome. A gente estava no VUCA, agora a gente está no BINA, daqui a pouco já sai do BINA. Mal entrou do BINA, já vai entrar em outra. Então, assim, a gente estava no mundo de evolução, agora a gente está no mundo de resposta, rápido, procurando a resposta. Eu não sei o que vem depois. Não tem medo. Cada hora vem um desafio diferente, Vem um né? desafio diferente. Então, se o mundo está em ciclos, nós também precisamos nos adaptar, principalmente como pais. Nos adaptar a qual é o ciclo que os nossos filhos vão viver. Então, nós precisamos nos deparar, porque não dá para nós vivermos como nossos pais viveram, não tem dá como. para viver como nossos avós viveram. Então, assim, essa quebra é que é muito difícil. E é tudo tão rápido que, por exemplo, eu não consigo, eu vou falar por mim, lidar
com o Felipe, que tem 6, da mesma maneira que eu lidava com a Lívia. Já Já mudou não dá tudo. mais. Já é né? São diferente. sete São anos, 6 né? anos de diferença. Então, a nossa profissão é muito bonita, né? Eu Muito, acho. Eu acho. Muito. Traz uma clareza, né? É. Uhum. E eu acho que o Sermep traz isso, essa clareza de como ela funciona, Ah, até onde ela vai. Então, para todos os De educadores, Até o que funciona e até onde até ela onde vai. funciona. A família ou o educador? O educador parental. Educador parental, O né? educador Isso. parental. Então, o Sermep, ele mostra muito isso, né? Até onde... Qual é a evolução do nosso trabalho, né? Muito bom. E teremos novas turmas. Vamos ter a turma 5 agora e a turma 6. Vamos abrir 2. E como bem. que as pessoas te procuram, Ana, para participar do Sermep? Boa pergunta. Instagram do Sermep. A gente vai deixar também na descrição. É Ser mais. EP. Tem o seu Instagram pessoal Tem. também. Ana Paula. Acho que é underline Alves. Isso, depois a gente vai deixar aqui na Isso, descrição. acho bom. certinho. Aquela que super Mas sabe. fica Aquela o convite, super- porque tem muito educador parental que se formou e que ainda não sabe como transformar as famílias todo de o conhecimento, verdade. né, em É. ação. Como, Transformar todo o conhecimento em ação. Exatamente. É. como entrar em ação é importante, né? Sim. Ana, muito obrigada. Eu que agradeço Muito a sucesso para o oportunidade. Sermep, que vai Sucesso. crescer cada vez mais. Show. Tem Pra nós, né? muita coisa boa por vir, muitas realizações. Esse Muitas ano já famílias. foi incrível, muita família transformada. É um projeto lindo. Parabéns pelo seu empenho, dedicação. Obrigada. Está só começando. Obrigada, gente, começando. a oportunidade de poder falar, né? Do Sermep, desse novo lugar aí. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Bom ter Obrigada, você aqui viu? com a gente. muito, muito bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Até o gente. Até a próximo. próxima. Tchau, até.